Um rabino me revelou há anos um conhecimento que mudou para sempre minha compreensão sobre os objetos que entram em nosso lar, especialmente aqueles que chegam embrulhados em papel de presente, com sorrisos e palavras amáveis. Ele me ensinou que existem presentes que não são presentes, mas sim veículos de intenção obscura, projetados para operar em silêncio contra quem os recebe. Se alguém lhe deu algo que desde então gera desconforto inexplicável, se seus problemas começaram depois de receber certo objeto, ou se simplesmente sente que algo em sua casa não deveria estar ali, escreva nos comentários. Identifico o que não pertence ao meu lar e o liberto agora. Esta declaração inicia o processo de reconhecimento que você precisa para se proteger. Deixe-me contar como cheguei a compreender esta realidade. Durante anos trabalhei sem descanso, construindo o que acreditava ser uma vida sólida. Tinha meu negócio, minha família, meus planos traçados com clareza. Mas de repente, sem razão aparente, tudo começou a desmoronar. Primeiro foram pequenas coisas, discussões que antes não existiam, cansaço que não ia embora com o descanso, oportunidades que se esvaíam no último momento. Depois vieram coisas maiores. Minha saúde começou a falhar sem diagnóstico claro. As contas bancárias se esvaziavam mais rápido do que eu podia explicar. Os relacionamentos mais importantes da minha vida se rachavam sob o peso de conflitos que pareciam surgir do nada. Lembro de estar sentado uma noite em minha sala, olhando ao redor, sentindo que minha própria casa havia se tornado hostil. Não era algo que pudesse explicar com palavras, mas a sensação era inegável. O ar mesmo parecia mais denso, mais pesado. Dormia mal, acordava pior. Meus filhos começaram a ter pesadelos. Minha esposa se tornou irritável sem motivo. E eu, que sempre havia sido uma pessoa de energia abundante, me arrastava pelos dias como se carregasse pedras invisíveis sobre os ombros. Foi nesse momento de desespero quando um amigo me conectou com este rabino, um homem idoso, daqueles que falam pouco, mas cada palavra sua tem peso de séculos. Ele me recebeu em seu estúdio, um lugar cheio de livros antigos e luz suave, e antes que eu pudesse explicar completamente minha situação, me fez uma pergunta que me desconcertou. O que entrou em sua casa nos últimos meses? Que objeto novo chegou antes de começar sua queda? Tentei me lembrar. Havia recebido vários presentes naquele ano. Um aniversário, algumas celebrações. Mas quando mencionei uma figura decorativa que uma conhecida havia me dado, uma estatueta pequena de aspecto estranho que havia colocado em meu escritório em casa, o rabino deteve sua mão no ar e seus olhos se focaram com intensidade. Essa figura, disse com voz grave, não chegou sozinha ao seu lar. Chegou com um propósito. E esse propósito não era decorar seu espaço. Ele me explicou então algo que nossos ancestrais sabiam, mas que a modernidade esqueceu quase completamente. Os objetos não são entidades inertes, vazias, neutras. Os objetos têm a capacidade de portar intenção, de serem programados com propósitos específicos, de se converterem em transmissores constantes de frequências que afetam tudo ao seu redor. Quando alguém com conhecimento de forças ocultas decide usar um objeto como ferramenta de dano, esse objeto se transforma em uma das armas mais efetivas que existem, porque opera 24 horas por dia, sem descanso, sem que a vítima sequer suspeite de sua verdadeira natureza. A bruxaria mais efetiva, me disse o rabino, não é a que se lança de longe com rituais complicados. A bruxaria mais efetiva é a que você mesmo introduz em seu lar, a que coloca voluntariamente no lugar onde passa mais tempo, a que aceita com gratidão sem saber que está dando as boas-vindas à sua própria destruição. Ele me contou histórias antigas, relatos transmitidos de geração em geração sobre como certos objetos se convertem em portais, em antenas, em dispositivos de influência que trabalham silenciosamente contra quem os possui. Explicou que desde tempos ancestrais
Aqueles que praticam artes obscuras sabem que é muito mais fácil destruir alguém de dentro de seu próprio espaço vital do que tentar atacá-lo de fora. Pense nisso, continuou. Se eu quisesse afetá-lo constantemente, o que seria mais efetivo? Tentar enviar-lhe pensamentos negativos à distância, lutando contra todas as suas defesas naturais? Ou colocar um dispositivo físico dentro de sua casa que emita essa frequência negativa sem parar, enquanto dorme, enquanto come, enquanto descansa, quando suas defesas estão completamente baixas? A lógica era irrefutável. E o mais insidioso de tudo é que a pessoa que recebe o objeto o aceita com inocência total, acreditando que é um gesto de afeto ou amizade. Coloca-o em sua sala, em seu quarto, em sua cozinha. E desde esse momento, sem saber, permitiu que começasse sua própria destruição. O rabino me ensinou então a identificar quais são os objetos mais perigosos, aqueles que com maior frequência se utilizam como veículos de intenção obscura. Ele me explicou que não se trata de se tornar paranoico e rejeitar todo o presente, mas sim de desenvolver discernimento aguçado, de aprender a ler os sinais que os próprios objetos emitem, de confiar naquela voz interior que nos alerta quando algo não está bem. Há categorias de objetos, me disse, que por sua natureza mesma se prestam particularmente bem para serem carregados com propósitos destrutivos. Você deve conhecê-las, deve estar alerta. E quando identificar um destes objetos em sua posse, especialmente se veio de alguém em quem não confia plenamente, deve agir com rapidez. Começou então a enumerar, e eu escutava com uma mistura de fascinação e horror crescente, reconhecendo em sua lista vários objetos que eu mesmo havia aceitado sem pensar duas vezes. Primeiro falou das figuras e estatuetas, especialmente aquelas que representam formas humanas ou animais. Estas são particularmente perigosas, explicou, porque podem ser utilizadas como representações, como bonecos vinculados energeticamente à pessoa que se deseja prejudicar. Cada vez que passa perto dessa figura, cada vez que seu olhar se põe sobre ela, ainda que inconscientemente, a conexão se ativa. A figura atua como um condutor, como um vínculo direto entre seu campo energético e as intenções com as quais foi carregada. Ele me contou sobre um caso que conheceu anos atrás. Uma família que recebeu como presente de casamento uma figura decorativa elaborada, aparentemente bela. Colocaram-na em um lugar proeminente de sua sala. Poucos meses depois, o casamento começou a se deteriorar. Brigas constantes, desconfiança, ressentimentos que surgiam sem base real, quando finalmente alguém sugeriu examinar o que havia mudado em seu lar desde que começaram os problemas. Identificaram a figura, removeram-na seguindo um ritual de limpeza, e em questão de semanas a harmonia regressou ao seu lar como se nunca tivesse ido embora. As figuras humanas são especialmente problemáticas, continuou o rabino, porque podem ser trabalhadas como representações diretas. Mas as figuras de animais também podem ser carregadas com características específicas. Animais predadores, para gerar agressão, animais noturnos, para trazer insônia e pesadelos, animais associados com morte, para atrair doença. Depois falou dos espelhos, e aqui seu tom se tornou ainda mais sério. Os espelhos, disse, são considerados portais em praticamente todas as tradições de conhecimento antigo. Não apenas refletem sua imagem física, refletem sua energia, sua essência. Um espelho pode ser programado para devolver-lhe constantemente sua própria energia distorcida, criando um ciclo de autossabotagem, do qual não pode escapar, porque você mesmo está gerando a frequência negativa sem se dar conta. Explicou que os espelhos também podem funcionar como janelas energéticas, permitindo que quem o presenteou observe sua vida, seu lar, seus movimentos a nível espiritual.
Nunca aceite um espelho de alguém em quem não confia absolutamente, advertiu. E se já tem um espelho que lhe gera desconforto, especialmente se foi um presente de procedência duvidosa, remova-o imediatamente. Não importa quão belo seja, não importa quanto tenha custado, sua proteção vale infinitamente mais. Depois, mencionou as plantas e flores secas, particularmente aquelas que vêm em arranjos elaborados ou em forma circular como coroas. As plantas secas representam vida que terminou, explicou. Energia estagnada. Morte disfarçada de decoração. Em práticas obscuras, é extremamente comum carregar flores secas com maldições, porque a planta morta atua como recipiente perfeito para a energia de decadência, de declínio, de finalização. Ele me advertiu especialmente sobre arranjos de cores escuras, preto, roxo, profundo, vermelho sangue. Estas cores não se escolhem por estética, disse. Escolhem-se por ressonância energética. Cada cor porta uma frequência específica. E quando vê flores mortas em cores associadas com luto, com morte, com sangue, sabe exatamente que tipo de energia está sendo contida ali. O tema das joias e acessórios pessoais usados, ele tratou com particular cuidado. As joias absorvem a energia de quem as usa durante anos, explicou. Levam impregnada toda a história energética de seu dono anterior. Se recebe joalheria de alguém que teve uma vida cheia de tragédias, de doenças, de sofrimento, está literalmente colocando essa energia em cima de sua pele, em contato direto com seu campo áurico. E se a joalheria foi intencionalmente carregada com rituais de dano, o efeito pode ser devastador, porque está em contato constante com seu corpo, absorvendo sua energia vital enquanto te drena sem pausa. Só aceite joalheria de pessoas que conhece profundamente, advertiu. E ainda assim, se algo se sente mal quando a coloca, se experimenta desconforto, peso ou qualquer sensação negativa, tire-a imediatamente e não volte a usá-la. Mas foi quando chegou ao tema dos têxteis para a cama que sua expressão se tornou particularmente grave. Sua cama, disse com voz que não admitia réplica, é seu santuário mais íntimo. Passa ali 1/3 de sua vida no estado mais vulnerável possível. Quando dorme, todas as suas defesas energéticas estão baixas. Está completamente aberto, receptivo, indefeso. Um objeto carregado negativamente em sua cama pode fazer um dano que em qualquer outra parte de sua casa levaria meses ou anos. Ele me contou sobre casos que havia conhecido de pessoas que aceitaram travesseiros, lençóis ou cobertores presenteados e começaram a experimentar insônia crônica, paralisia do sono, terrores noturnos que não tinham explicação médica. Em cada caso, disse, quando finalmente removeram o têxtil suspeito de sua cama, os sintomas cessaram imediatamente, como se alguém tivesse desligado um interruptor. Nunca, sob nenhuma circunstância, enfatizou. Permita que têxteis de procedência duvidosa entrem em seu espaço de descanso. Esta é uma linha que não deve cruzar. Se alguém lhe presenteia algo para sua cama e não tem confiança absoluta nessa pessoa, recuse. Não há gesto de cortesia que valha o risco de permitir que algo danoso entre no lugar onde é mais vulnerável. Falou também das velas, explicando que são ferramentas rituais por excelência, usadas tanto para trabalhos de luz como de escuridão. Uma vela pode ser preparada com óleos amaldiçoados, com ervas carregadas com intenção de dano, com propósitos programados diretamente na cera, disse. E quando acende uma vela presenteada por alguém questionável, está ativando tudo o que foi posto nela. Está liberando e dispersando essa energia por todo o seu espaço. Ele me advertiu especialmente sobre velas de cores muito escuras ou com odores estranhos, desagradáveis. Se uma vela lhe gera rejeição visceral, se seu odor lhe perturba, se é de cor preta,
marrom escuro ou qualquer tonalidade que associe com desconforto, não a acenda sob nenhuma circunstância. Desfaça-se dela imediatamente. Os quadros e pinturas foram outro ponto crítico. As imagens têm poder tremendo sobre sua psique, explicou. Um quadro é algo que vai ver todos os dias, múltiplas vezes ao dia. Cada vez que o olha, está recebendo a frequência que porta. Se essa imagem foi carregada com negatividade, se representa morte, sofrimento, desespero ou simplesmente lhe gera sensação de peso, está literalmente tapecendo seu lar com essa frequência obscura. Ele me contou sobre famílias completas que caíram em depressão coletiva depois de pendurar um quadro presenteado que portava energia de tristeza profunda. Confie em seu instinto, me disse. Se um quadro lhe incomoda, se lhe faz sentir pesado, triste, ansioso, não o pendure. Não importa se recusar, lhe parece má educação. Seu bem-estar é infinitamente mais importante que qualquer convenção social. O tema dos bonecos e brinquedos antigos, ele tratou com especial cuidado, particularmente pela vulnerabilidade das crianças. As crianças são extremamente sensíveis energeticamente, explicou. Podem ser afetadas muito mais severamente que os adultos. Um boneco pode ser usado como recipiente para entidades obscuras, pode portar a energia perturbada de seu dono anterior, pode ter sido preparado especificamente como objeto de maldição. Se seus filhos começam a ter pesadelos terríveis, comportamento estranho, medo inexplicável depois de receber um brinquedo presenteado, advertiu. Examine esse brinquedo imediatamente. E se sua intuição lhe diz que algo não está bem, remova-o de sua casa nessa mesma noite. Não espere, não duvide, proteja seus filhos sem vacilação. Os livros também entraram em sua lista, particularmente aqueles de temas obscuros, de ocultismo negativo, que emanam sensação perturbadora. Os livros são recipientes de informação e energia, disse. As palavras escritas têm poder real. Um livro pode infectar seu campo mental com as ideias e energias que contém. Se alguém lhe presenteia um livro que trata temas de magia negra, de demonologia, de rituais obscuros, ou que simplesmente lhe gera rejeição visceral quando o toca, não o leia, não o tenha em sua casa. Explicou que a informação que entra em sua mente tem consequências energéticas reais. Pode abrir portas em sua consciência que depois são extremamente difíceis de fechar. Há conhecimentos, disse, que uma vez adquiridos não podem ser desconhecidos, e alguns desses conhecimentos não estão destinados para todos. Podem causar dano simplesmente por serem conhecidos. Finalmente falou dos amuletos e talismãs de origem duvidosa, e aqui sua voz tomou um tom quase de dor. Muitas vezes, disse, pessoas bem-intencionadas, mas ignorantes, presenteiam objetos que compraram em mercados de bruxaria ou que lhes deram bruxos charlatães, dizendo-lhes que são de proteção quando na realidade estão carregados com tudo o contrário. Um verdadeiro amuleto de proteção, explicou, deve vir de uma fonte espiritual confiável, deve ser preparado com intenções claras de luz e deve ressoar positivamente com você quando o segura. Se recebe um amuleto de alguém questionável e começa a experimentar problemas depois de tê-lo, desfaça-se dele sem demora. Depois de completar sua explicação sobre os objetos perigosos, o rabino me olhou diretamente nos olhos e disse algo que nunca esqueci. Agora que sabe o que buscar, precisa aprender a identificar com certeza se um objeto está efetivamente carregado com intenção negativa. Porque não basta com a teoria. Precisa de sinais concretos, inconfundíveis, que lhe confirmem que deve agir. Ele me ensinou então 5 sinais que nunca falham, 5 indicadores que revelam sem lugar a dúvida que um objeto porta energia danosa. O primeiro sinal, me disse, é sua própria reação visceral ao objeto. Seu corpo sabe identificar perigo energético, mesmo quando sua mente racional não entende por quê.
explicou. Se algo lhe gera desconforto inexplicável, se prefere não olhá-lo, se evita a área onde está localizado, se sente repulsão ainda que não saiba a razão, sua intuição está gritando um alerta. Nunca ignore essa sensação. É seu sistema de alarme interno funcionando perfeitamente. Ele me contou sobre uma mulher que recebeu uma estatueta como presente e desde o primeiro momento sentiu que não queria tocá-la, que não queria estar perto dela. Mas pensou que estava sendo irracional, que estava sendo grossa ao rejeitar um presente. Aceitou-a, apesar de seu desconforto, colocou-a em um canto de sua casa onde não tivesse que vê-la muito. Mas esse desconforto nunca desapareceu. Cada vez que passava perto daquela área, sentia um nó no estômago. Finalmente, meses depois, decidiu tirar o objeto de sua casa e foi como se pudesse respirar profundamente pela primeira vez em todo esse tempo. A sensação de alívio foi imediata e completa. Esse desconforto, disse o rabino, não é casualidade, não é imaginação, é informação real que seu ser está processando. Aprenda a respeitá-la. O segundo sinal é a correlação temporal entre a chegada do objeto e o início de problemas em sua vida. Se pode traçar uma linha temporal clara, explicou, entre o momento em que esse objeto entrou em seu lar e o momento em que começaram desgraças, doenças, brigas, perdas financeiras. Esse objeto é altamente suspeito. Ele me pediu que fizesse um exercício. Pergunte a si mesmo, quando começou exatamente esta série de má sorte? O que entrou novo em minha casa nesse período? Quem me deu? E por que razão me deu? Se as respostas não fazem sentido, se a pessoa não tinha motivo real para lhe presentear algo, isso é um sinal de alarme que não deve ignorar. O terceiro sinal envolve as reações de animais e crianças ao objeto. Os animais têm percepção energética muito mais aguçada que os adultos humanos, me explicou. Não foram condicionados pela sociedade para ignorar seus instintos. Se seu cachorro ou gato evita sistematicamente certa área de sua casa, se rosna perto de certo objeto, se o pelo se arrepia sem razão aparente, preste atenção imediata. As crianças também são naturalmente sensitivas, continuou. Não aprenderam ainda a desconectar sua percepção natural. Se seu filho diz que certo boneco lhe dá medo, que não quer estar no quarto onde está certa estatueta, que tem pesadelos quando dorme perto de certo objeto, ouça-o. Não o descarte como imaginação infantil. As crianças veem o que nós aprendemos a ignorar. O quarto sinal é o comportamento estranho do próprio objeto. Sei que isso soa como história de terror, disse o rabino com expressão séria, mas é mais comum do que imagina. Objetos fortemente carregados com entidades ou energias negativas podem manifestar atividade física, movem-se sozinhos de posição, caem sem razão aparente, aparecem em lugares onde não os deixou. Isto ocorre, explicou, porque a energia que contém busca chamar sua atenção, busca ser reconhecida. É uma manifestação da densidade energética que portam. Se um objeto presenteado manifesta este tipo de atividade, deve ser removido imediatamente. O quinto sinal é experimentar fenômenos negativos especificamente na presença do objeto. Por exemplo, disse, se certo quadro está em seu quarto e só nesse quarto tem pesadelos constantes, ou se certa estatueta está em sua sala e só ali ocorrem as brigas familiares mais intensas. Essa correlação não é coincidência, é causa e efeito. Ele me sugeriu fazer um experimento. Remova temporariamente o objeto desse espaço e observe se os fenômenos cessam. Se deixam de ocorrer quando o objeto não está presente, tem sua confirmação absoluta. Esse objeto precisa sair de seu lar permanentemente. Depois de me ensinar a identificar objetos perigosos, o rabino passou à parte mais crítica. O que fazer exatamente quando identifica que tem um destes objetos em sua posse?
Isto deve ser feito corretamente. Me advertiu com gravidade. Se o fizer mal, poderia piorar a situação. Se o fizer bem, pode neutralizar completamente o dano. Ele me fez prometer que seguiria cada passo exatamente como ele o indicaria, sem omissões, sem improvisações. E depois começou a explicar o ritual de remoção. A primeira e mais importante coisa, disse, é que nunca deve tocar diretamente com suas mãos nuas um objeto que suspeita estar carregado negativamente. Use luvas grossas, use um pano, use qualquer barreira física entre sua pele e o objeto. O contato direto pode transferir parte da energia negativa para você, e não queremos isso. Depois me explicou passo a passo o processo completo. Primeiro, precisa conseguir um saco de tecido preto suficientemente grande para conter o objeto completamente. O tecido preto, explicou, tem a propriedade de absorver e conter energia negativa, evitando que se disperse por seu lar durante o processo de remoção. Se não tem tecido preto, use qualquer tecido escuro e grosso que tenha disponível. Também precisa de sal grosso do mar, e não pouca quantidade. Pelo menos 1 quilo completo, especificou. O sal é o purificador universal mais poderoso que existe. Foi utilizado para limpeza energética desde tempos imemoriais, em praticamente todas as tradições de sabedoria do mundo. Não economize na quantidade. O momento de fazer o ritual também importa. Escolha um momento quando estiver sozinho, me disse, ou quando todos em seu lar possam estar presentes para fazer isto juntos. Deve haver consciência plena do que está ocorrendo. Não deve ser algo que faça apressadamente entre outras tarefas. Antes de tocar o objeto, deve-se colocar em frente a ele e estabelecer um escudo de proteção através de palavras de poder. Declare em voz alta e firme, me instruiu, e depois me ensinou as palavras exatas que devia usar. Todo o poder negativo contido neste objeto está agora neutralizado pela luz divina. Nenhuma energia obscura pode me prejudicar, nem a mim, nem aos meus. Estamos protegidos completamente. Este objeto será removido e sua influência terminada. Assim é e assim será. Estas palavras, explicou, não são fórmulas mágicas. São declarações de intenção que estabelecem um campo de proteção ao seu redor antes de iniciar o contato com o objeto. São fundamentais. Não as omita sob nenhuma circunstância. Inscreva-se agora no canal para receber mais sabedoria antiga que pode proteger seu lar e sua família. Este conhecimento foi preservado por gerações com um propósito: salvaguardar aqueles que têm ouvidos para escutar. Depois de estabelecer a proteção verbal, vem o contato físico. Usando as luvas ou envolvendo suas mãos em tecido, me instruiu, pegue o objeto com cuidado, mas com firmeza. Alguns objetos particularmente carregados podem se sentir estranhamente pesados, podem se sentir quentes ou simplesmente intensamente desagradáveis de segurar. Isso é completamente normal. É a energia negativa que portam, manifestando-se a nível físico. Não se assuste se experimentar isto, continuou. Simplesmente mantenha sua intenção clara, lembre das palavras de proteção que acabou de declarar e proceda com o próximo passo. O próximo passo é colocar o objeto imediatamente dentro do saco de tecido preto. E agora, disse o rabino com ênfase, cubra completamente o objeto com todo o sal grosso que conseguiu. Enterre-o literalmente em sal dentro do saco. Não economize. O sal começará a absorver imediatamente a carga negativa. Alguns dizem que podem sentir como a energia pesada começa a se dissipar neste mesmo momento. Uma vez que o objeto está completamente coberto de sal dentro do saco, deve fechar o saco firmemente. Se pode amarrar o saco, faça-o, me instruiu. Se pode selá-lo de alguma maneira para que absolutamente nada possa sair, melhor ainda. Este pacote selado deve ser removido de seu lar imediatamente.
Não o deixe nem mesmo uma noite mais em sua casa, nem em sua garagem, nem em seu quintal. Deve sair completamente de sua propriedade. Aqui o rabino foi muito específico sobre os lugares apropriados para dispor do objeto. Leve você mesmo, ou peça a alguém de absoluta confiança que leve a um destes lugares. Um terreno baldio longe de onde vive, um lixão público grande em outra zona da cidade, ou um rio ou corpo de água corrente onde possa ser jogado e levado para longe pela corrente. O que nunca deve fazer, enfatizou, é jogar objetos amaldiçoados no lixo de sua própria casa. Nunca os enterre em seu próprio jardim. Devem ser removidos completamente de sua área. A distância é importante. Está cortando a conexão energética entre o objeto e seu espaço vital, e essa distância física ajuda a estabelecer a separação energética. Se o objeto é particularmente problemático, se a energia se sente muito forte, há um passo adicional que pode tomar. Antes de dispor dele, pode quebrá-lo ou destruí-lo fisicamente. Me disse, isto ajuda a fragmentar e dispersar a energia negativa que continha, mas faça-o com cuidado. Use ferramentas, não use suas mãos diretamente. E depois de quebrá-lo, ainda assim envolva-o no tecido com sal e remova-o de sua propriedade como indiquei. Mas o rabino deixou muito claro que remover o objeto não é o final do processo. Depois de tirar o objeto amaldiçoado de seu lar, me explicou, deve limpar energeticamente o espaço onde esteve localizado e realmente toda a sua casa. O objeto deixou resíduos energéticos, deixou rastros, deixou pegadas invisíveis, e esses rastros precisam ser purificados completamente. Ele me ensinou, então, o método mais efetivo de limpeza energética. A maneira mais poderosa é com fumaça de sálvia branca ou palo santo, disse. Queime a sálvia ou o palo santo e passe a fumaça por cada canto de seu lar, prestando especial atenção ao lugar onde estava o objeto. A fumaça tem a capacidade de penetrar espaços que outros métodos de limpeza não podem alcançar. Enquanto passa a fumaça, deve declarar em voz alta: todo resíduo negativo está sendo purificado agora. Todo rastro de escuridão está sendo transmutado em luz. Meu lar é santuário sagrado. Só o que é para meu bem maior pode habitar aqui. Abra todas as janelas enquanto faz isto, me instruiu. Permita que o ar fresco entre e que a negatividade saia. Deixe que seu lar respire novamente. É importante esta circulação de ar, tanto física como simbolicamente. Depois da limpeza com fumaça, vem o uso de sal em todo o espaço. Espalhe sal grosso nos cantos de todas as habitações de sua casa, me disse. Deixe-o ali durante 24 horas completas. O sal seguirá absorvendo qualquer resíduo negativo que tenha ficado impregnado nas paredes, no chão, no ambiente mesmo. Depois das 24 horas, continuou, varra todo esse sal do interior de seu lar para a porta de saída. Está literalmente varrendo toda a negatividade para fora de seu espaço. Recolha esse sal e jogue-o em lixo público, nunca em seu próprio lixo. Esse sal absorveu densidade e não deve permanecer em sua propriedade. Mas o rabino não terminou aí. Você também precisa se limpar, me disse com firmeza. Esteve exposto à energia desse objeto. Esteve em contato com ele, ainda que protegido por luvas ou tecido. Precisa limpar seu próprio campo energético. Ele me explicou como fazer um banho de purificação. Tome um banho com sal do mar, me instruiu. Enquanto se banha, visualize com clareza que a água está lavando completamente qualquer conexão energética entre você e esse objeto amaldiçoado. Visualize que está completamente limpo, completamente livre, completamente protegido. Sinta como a água leva embora todo o rastro dessa energia obscura que pôde ter te tocado. Depois de me ensinar todo o processo de identificação e remoção,
O rabino se recostou em sua cadeira e me olhou com expressão séria. Agora que sabe como se defender reativamente, disse: precisa aprender a se proteger preventivamente, porque o ideal não é ter que estar removendo objetos amaldiçoados constantemente. O ideal é criar um sistema de proteção que impeça que esses objetos possam afetá-lo desde o princípio. Ele me ensinou, então, várias práticas de proteção que devia implementar de forma permanente em meu lar. A primeira e mais fundamental, disse, é manter sal grosso nos cantos de seu lar permanentemente. O sal não só limpa, também protege. Atua como purificador constante, absorvendo qualquer negatividade que tente entrar em seu espaço. Mas o sal se satura, advertiu. Deve trocá-lo cada mês. Recolha o sal velho com cuidado e descarte-o fora de sua casa. Depois ponha sal fresco. Esta manutenção regular assegura que a proteção permaneça ativa. A segunda prática que me ensinou foi manter plantas vivas em meu lar, especialmente perto das entradas. As plantas vivas elevam a vibração naturalmente, explicou. Absorvem densidades, purificam o ambiente tanto física como energeticamente. As plantas são aliadas poderosas de proteção. Não subestime sua capacidade de criar um campo de energia positiva em seu espaço. A terceira prática foi talvez a mais importante: desenvolver o hábito de abençoar tudo o que entra em seu lar. Quando recebe um presente, qualquer presente, me disse, antes de introduzi-lo completamente em seu espaço, segure-o um momento, respire e diga mentalmente ou em voz baixa: se este objeto traz bênção, bem-vindo seja. Se traz qualquer coisa contrária ao meu bem, que seja neutralizado agora pela luz divina. Isto, explicou, cria um filtro energético em suas entradas. É como estabelecer um ponto de controle onde só o positivo pode passar. E o belo desta prática é que não ofende ninguém, porque o faz silenciosamente, mas é tremendamente efetiva para proteger seu espaço. A quarta prática que enfatizou foi confiar profunda e completamente em minha intuição. Se algo se sente mal, me disse com voz firme, recuse-o. Não precisa explicar em detalhe. Não precisa se justificar. Pode simplesmente dizer, obrigado pelo gesto, mas não posso aceitar isto. É muito generoso de sua parte, mas prefiro não receber. E ponto. Não se preocupe em parecer descortês, continuou. Seu bem-estar energético é infinitamente mais importante que qualquer convenção social. As pessoas verdadeiramente bem-intencionadas respeitarão seus limites, e as que não o são revelarão sua verdadeira natureza com sua reação. Também me instruiu sobre educar minha família, especialmente meus filhos, sobre este tema. As crianças são frequentemente o objetivo deste tipo de ataques porque são mais vulneráveis, explicou. Ensine-as, sem assustá-las, que alguns presentes podem não ser apropriados e que sempre devem mostrar a você primeiro qualquer coisa que recebam antes de trazer para casa. Não use linguagem que as assuste, me advertiu. Não fale de bruxaria ou maldições diretamente com crianças pequenas. Simplesmente estabeleça a regra de que mamãe ou papai devem ver primeiro qualquer presente antes que entre na casa. Faça parecer uma norma de segurança normal, como olhar para ambos os lados antes de cruzar a rua. Finalmente me falou sobre o que fazer se descobrir que alguém específico me deu intencionalmente um objeto carregado negativamente. Esta pessoa, me disse com gravidade, conscientemente tentou prejudicá-lo. Isso não é algo menor. Não é um mal-entendido. Não é uma diferença de opinião. É um ataque deliberado. Não precisa confrontá-la diretamente, continuou, porque isso poderia escalar a situação e gerar mais problemas. Mas sim precisa cortar toda a conexão com essa pessoa. Afaste-se. Bloqueie-a de suas redes sociais. Não responda a seus contatos. Não explique.
Não justifique, simplesmente crie distância absoluta e proteja-se completamente. Algumas pessoas, disse com tristeza nos olhos, não podem ser resgatadas de sua própria escuridão. E seu trabalho não é salvá-las. Seu trabalho é proteger-se a si mesmo e aos seus. Depois de todos esses meses de aprendizado com o Rabino, depois de aplicar tudo o que me ensinou, minha vida mudou radicalmente. A primeira coisa que fiz ao chegar em casa aquele dia foi identificar a figura decorativa que havia recebido meses atrás. Olhei-a com olhos novos e, pela primeira vez, permiti que minha intuição falasse sem filtros de racionalização. A figura me gerava repulsa. Sempre havia gerado, mas eu havia ignorado essa sensação. Havia pensado que estava sendo tolo, supersticioso. Segui o ritual exatamente como o Rabino me havia ensinado. Consegui o tecido preto, o sal, as luvas. Coloquei-me em frente ao objeto, declarei as palavras de proteção com voz firme e procedi a removê-lo. Quando o peguei com as mãos protegidas, senti um peso que não correspondia ao tamanho do objeto. Era como se estivesse levantando algo muito mais denso do que aparentava. Envolvi-o no tecido, sepultei-o em sal, selei o saco, e no momento em que tirei esse pacote de minha casa e o levei para longe, algo mudou. Não posso explicar melhor do que dizendo que foi como se pudesse respirar profundamente pela primeira vez em meses. O ar de minha casa se sentia mais leve. A tensão que havia estado presente constantemente simplesmente se dissolveu. Fiz a limpeza completa com sálvia, abri todas as janelas, coloquei sal fresco nos cantos, tomei o banho de purificação. E naquela noite dormi melhor do que havia dormido em quase um ano. Os dias seguintes foram reveladores. As brigas com minha esposa cessaram como por arte de magia. Não é que de repente tudo fosse perfeito, mas a hostilidade inexplicável, essa tensão que não podíamos identificar, simplesmente não estava mais lá. Meus filhos deixaram de ter pesadelos. Minha energia retornou. As oportunidades de negócio que haviam estado se esvaindo misteriosamente começaram a se concretizar. Minha saúde melhorou sem que os médicos pudessem explicar por que os sintomas que vinham me atormentando simplesmente desapareceram. Foi então quando compreendi verdadeiramente a profundidade do que o Rabino me havia ensinado. Não se tratava de superstição, não se tratava de imaginação, tratava-se de uma realidade energética que a maioria das pessoas esqueceu ou nunca aprendeu a reconhecer. Implementei todas as proteções que me havia ensinado. Mantenho sal nos cantos de minha casa, trocando-o religiosamente cada mês. Tenho plantas vivas perto de todas as entradas. Abençoo cada objeto que entra em meu lar, sem exceção. E desenvolvi uma capacidade de discernimento que antes não tinha. Agora posso sentir quando algo não está bem, quando um objeto porta energia que não é bem-vinda, quando uma pessoa tem intenções que não são puras. Mas o mais importante é que aprendi a confiar em minha intuição sem questioná-la, sem racionalizá-la, sem desculpá-la. Quando algo se sente mal, ajo imediatamente. Não espero confirmação externa. Não busco validação de outros. Simplesmente confio naquela voz interior que sabe, que sempre soube, mas que eu havia estado ignorando durante anos. Compartilhei este conhecimento com família próxima, com amigos em quem confio, e vi como transformou suas vidas também. Vi pessoas removerem objetos de seus lares e experimentarem mudanças imediatas em sua saúde, em seus relacionamentos, em sua prosperidade. Vi famílias inteiras se libertarem de ciclos de má sorte que pareciam não ter explicação. O Rabino me ensinou que vivemos em um mundo onde nem tudo é o que parece, onde as intenções ocultas existem, onde há pessoas que sorriem enquanto trabalham contra você nas sombras. Mas também me ensinou que não estamos indefesos, que temos ferramentas, que temos conhecimento ancestral que pode nos proteger se estivermos dispostos a aplicá-lo. A diferença entre ser ingênuo e ser prudente
me disse em um de nossos últimos encontros, é que a ingenuidade te faz vulnerável, enquanto que a prudência te faz forte. A maioria dos presentes que receberá em sua vida são genuínos, dados com amor real, com intenções puras. Mas os poucos que não o são podem causar dano desproporcional e devastador. Por isso vale a pena aplicar estes filtros, continuou. Vale a pena desenvolver esta sensibilidade. Vale a pena manter estas proteções ativas. É melhor recusar ocasionalmente um presente sem razão aparente que aceitar um só que poderia arruinar sua vida completamente. E tem razão. Aprendi que não se trata de se tornar paranoico, de desconfiar de tudo e de todos. Trata-se de desenvolver discernimento sábio, de manter os olhos abertos, de confiar nos sinais que nosso próprio ser nos envia constantemente. Agora, quando alguém me oferece um presente, não o aceito automaticamente com gratidão cega. Avalio-o. Observo quem o dá, por que o dá, como me faz sentir. Se tudo ressoa positivamente, aceito-o com alegria genuína. Mas se algo se sente fora de lugar, se minha intuição levanta um sinal de alarme, ainda que seja sutil, declino cortês, mas firmemente. E descobri algo belo neste processo. As pessoas verdadeiramente bem-intencionadas nunca se ofendem quando estabelecem limites claros. Respeitam seu discernimento. Entendem sua necessidade de proteger seu espaço. São as pessoas com agendas ocultas as que reagem com ofensa desproporcional quando recusa algo, porque sua recusa frustra suas intenções ocultas. Este conhecimento me libertou de uma vulnerabilidade que nem sequer sabia que tinha. Me deu ferramentas concretas para proteger meu lar, minha família, minha vida, e me reconectou com uma sabedoria ancestral que nossas gerações anteriores conheciam intimamente, mas que a modernidade tentou apagar, catalogando-a como superstição, quando na realidade é conhecimento profundo sobre como funciona a energia, como operam as intenções, como os objetos físicos podem se converter em portadores de influências que afetam nossa realidade. Hoje compartilho este conhecimento com você porque creio que todos merecem saber como se proteger, como identificar perigos que não são visíveis a olho nu, como criar santuários seguros em seus próprios lares. Não se trata de viver com medo. Trata-se de viver com consciência, com discernimento, com a sabedoria que nos permite navegar um mundo complexo onde as intenções nem sempre são transparentes. Se depois de ouvir tudo isto, identifica que tem objetos em seu lar que cumprem com as características que descrevi, se reconhece os sinais de que algo não está bem, não adie a ação. Não espere que as coisas piorem. Não racionalize seu desconforto. Haja agora. Siga o ritual que compartilhei com você. Remova o que precisa ser removido. Limpe seu espaço. Implemente as proteções preventivas. E observe como sua vida começa a se transformar. Seu lar deve ser seu refúgio, seu santuário, o lugar onde está completamente seguro. Se objetos carregados com intenção negativa violaram esse espaço, tem o direito e o poder de restaurar sua pureza. Não precisa ser vítima de ataques que nem sequer pode ver. Tem as ferramentas agora. Tem o conhecimento. O único que falta é sua decisão de aplicá-lo. Vá aos comentários e escreva: meu lar é santuário protegido de toda a escuridão. Esta declaração sela sua intenção de manter seu espaço livre de influências danosas. E se este conhecimento lhe serviu, compartilhe-o com quem ama, porque poderia estar protegendo-os de perigos dos quais nem sequer são conscientes.